Olá, eu sou a Marina e estou sob orientação dos professores Rodolfo e Roseli e vou apresentar meu trabalho sobre neutrinos. A motivação desse trabalho é entender como introduzir os neutrinos nas pesquisas científicas e como se desenvolveram algumas dessas ideias e problemáticas, com o foco de compreender como os neutrinos se tornaram uma das aplicações da teoria da relatividade especial, na compreensão de que eles tinham massa. Destaco nesse trabalho alguns poucos recortes da história das ideias, focando somente em alguns dos pontos da construção do conhecimento e das problemáticas dos neutrinos, sendo a história das ideias uma pequena fração do que representa, de fato, a história e a natureza da ciência. Até 1930, havia o problema da variação de energia nos decaimentos beta, no qual foi introduzido teoricamente uma nova partícula denominada neutrino, para compensar essa variação de energia. Em 1956, evidenciou-se pela primeira vez a existência do neutrino teórico, quando observou reações num tanque de água que era atingido por radiação de um reator nuclear, dando assim a primeira detecção de neutrinos. Em 1962, a teoria eletrofraca caracterizava os neutrinos com massa zero, propagava a velocidade da luz, interage muito pouco com a matéria, vida média é de 12 minutos. Essa teoria compunha o que pode ser chamado do modelo padrão das partículas elementares da época. Há 100 anos foi teorizado que a energia do Sol vinha de um processo de fusão nuclear do hidrogênio em hélio, conhecido como nucleossíntese solar, do ciclo próton-próton. Esse ciclo continha em uma de suas partes a mesma ideia do decaimento beta. Desta forma, o Sol também iria produzir neutrinos. Então, como poderia saber se o Sol de fato tem sua energia devido ao processo de nucleossíntese solar, detectando esses neutrinos que vêm do Sol? Em 1967, foram detectados os primeiros neutrinos cósmicos, através de um tanque de cloro colocado em uma mina. Os detectores de neutrinos astrofísicos devem ser instalados em regiões profundas do planeta Terra, pois as outras partículas e radiações cósmicas que interagem com a matéria não iriam conseguir chegar no detector subterrâneo. E como os neutrinos interagem pouco com a matéria, eles iriam passar pela Terra sem interagir e poderiam chegar até o detector. Surgiu então o problema na época que achavam que os neutrinos detectados não eram neutrinos de elétrons solares, pois a solução de cloro só interagia com neutrinos com energia de 0,81 MeV, e os neutrinos solares têm 0,42 MeV e não foram detectados. Em 1980, foram detectados os primeiros neutrinos solares através de um megatanque de água colocado em uma mina. Apesar de ainda não detectar neutrinos de elétrons com 0,82 MeV, o detector conseguia localizar a direção que os neutrinos incidiam, mostrando que vinham da direção do Sol. Assim começou a construir detectores cada vez mais aperfeiçoados, até chegar no experimento com a solução de galho, que tornou-se sensível a neutrinos com energia de 0,23 MeV, detectando assim os neutrinos de elétrons solares. Mas foram detectados somente 1/3 dos neutrinos previstos pela teoria, surgindo assim o problema dos neutrinos solares. Na teoria, diferente do fóton, os neutrinos não tinham uma razão baseada nos princípios fundamentais para que sua massa seja zero. Então, na época, começaram a suspeitar do modelo padrão com relação à definição dos neutrinos, ou a suspeitar do modelo que se tinha da evolução estelar e do Sol. Em 1957, antes do problema dos neutrinos solares, já havia sugerido teoricamente que os neutrinos pudessem oscilar, fazendo uma analogia com a outra partícula estudada, chamado Chaos. Em 1985, surgiu teoria sobre a oscilação de neutrinos passando pelo vácuo e na matéria. Notaram que teria uma maior probabilidade de oscilação quando passava pela matéria. Assim, em 1998, conseguiu detectar a variação entre neutrinos de elétron e de muon com relação ao ângulo de incidência, desde cima, onde é o menor percurso do neutrino da Terra ao detector, até embaixo, que é o maior percurso. Em 1999, com um detector que continha água pesada, conseguiam detectar os 3 tipos de neutrinos no mesmo experimento, no qual publicou seus primeiros resultados em 2002, que apesar de um menor fluxo de neutrinos de elétron provenientes do Sol, a quantidade de neutrinos dos 3 tipos eram equivalentes à quantidade prevista na teoria. Dada a motivação, pela teoria da relatividade especial, tudo que viaja à velocidade da luz não tem o tempo e nem massa de repouso. Dessa forma, não sofreria mudanças ao se propagar. Trazendo evidências pelas detecções que os neutrinos podem oscilarem de um para o outro, implica que tudo que muda traz a concepção de que tem um tempo,
pois para que haja uma mudança, precisa do tempo para que constitui. Então implica que os neutrinos têm tempo, não podem viajar à velocidade da luz e que têm uma massa de repouso. Agora, sabendo que os neutrinos têm uma velocidade diferente da velocidade da luz e têm massa, quais são esses valores? Sabe-se que eles devem ser as partículas com menor massa de repouso, ou seja, as mais leves, e devem ser as partículas mais rápidas. Portanto, o modelo padrão trazida pela teoria eletrofraca não torna-se mais válida, mas não foi descartada, e sim modificada, pois ainda é válido que os neutrinos interagem muito pouco, mostrando assim uma das mudanças do modelo padrão e ressaltando que ele ainda está em constante mudança. Não é uma teoria finalizada que explica tudo. Também não havia problema no modelo de evolução estelar, com relação à ideia da nucleossíntese do Sol ligada à produção de neutrinos. Esse ano comemoramos o centenário da teorização da nucleossíntese estelar. Durante essa breve pesquisa da história das ideias, percebi que ao cruzar conteúdos dos referenciais, as informações podem gerar desentendimento e confusões. Portanto, esse trabalho não é conclusivo e tem muito a se fazer. As referências estão no link. Muito obrigada!